perceber que eles têm muitas semelhanças, né? Apesar de serem espécies diferentes, aqui ser branco, aqui ser preto, mudar um pouco a cor da pelagem, eles possuem um cariótipo que é parecido, certo? Olhando assim de primeira, pode parecer que é totalmente diferente. Mas o que aconteceu aqui? No Munjak chinês, os cromossomos são muito pequenos. Olha só o tamanho disso aqui. O que aconteceu durante a evolução foi que os cromossomos do Munjak chinês se ligaram uns aos outros, formando grandes cromossomos. E aí esses grandes cromossomos estão presentes aqui no Munjak indiano, certo? Então eles têm composição genética muito semelhante, eles são praticamente idênticos quanto ao DNA. Só que você percebe que os cromossomos são totalmente diferentes. Olha só aqui como são esses cromossomos e aqui como são esses, certo? Aqui os cromossomos estão juntos, aqui estão separados. A maioria dos genes que estão aqui no Munjak chinês também estão no Munjak indiano, só que em uma organização totalmente diferente, tá? Então, os cromossomos, eles não vão refletir diretamente na semelhança entre os organismos. Perceba que os dois são de espécies bem próximas e os cromossomos são totalmente diferentes. Mas, apesar disso, o DNA é muito semelhante, tá? Então, a sequência de DNA, a sequência de genes é muito semelhante entre os dois. Entretanto, a organização dos cromossomos é diferente, certo? Só para vocês verem essa relação. Aqui a gente já está mostrando o cariótipo humano, ou o genoma humano. E a gente possui aqui 23 pares de cromossomos. Perceba ó, que a gente tem um par de cromossomo 1, um par de cromossomo 2, tá? E a gente vai até aqui o 22, e a gente chama esses cromossomos de autossomos, porque eles vão determinar as características do nosso corpo, certo? Praticamente todas as características. E a gente contém o último par de cromossomos, que é aqui os cromossomos 23, que são os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais determinam qual que é o sexo do indivíduo. Eles fazem a determinação sexual do indivíduo, tá? E eles são diferentes. Percebam que o 10, o par é igual. O par do 16 também é igual. Só que o X e o Y são diferentes. Então a gente tem 22 pares de cromossomos chamados de autossomos, que determinam as características do corpo, e um par de cromossomos sexuais que vão determinar o sexo. Como que vai acontecer a determinação do sexo? Dessa forma, olha só. Os homens, aqui a gente está falando só da espécie humana, tá? Outros animais são diferentes. Aqui nos homens, geralmente eles possuem o cromossomo XY, tá? Então, quando vai formar os espermatozoides, o espermatozoide pode carregar ou X ou Y. A gente vai ver que o espermatozoide só vai carregar um. Então, o homem pode carregar ou X ou Y. Só que as mulheres são XX. Então, no óvulo sempre vai ter X, é a única opção. Portanto, o óvulo da mulher tem X e metade dos espermatozoides do homem vão ter X e a outra metade dos espermatozoides do homem vão ter Y. Então, quando encontrarem, olha só, óvulo sempre X, espermatozoide pode ser o X ou Y. Se juntar X do óvulo com o X do espermatozoide, forma mulheres, XX. Se juntar o X do óvulo com o Y do espermatozoide, forma homens, XY, certo? Então, a gente forma aqui metade homens, metade mulheres, respeitando aqui essa condição de que mulheres são XX e homens são XY, tá? Na verdade, não é todo o cromossomo Y que vai determinar o sexo masculino. É só um gene dele que fica lá na perninha do cromossomo que determina o sexo. Pode acontecer desse gene passar para o cromossomo X do homem. Então o gene está aqui na pontinha, ele passa para o X. E aí o homem pode passar um cromossomo X com o gene que vai determinar o sexo masculino. Então vai acontecer de nascer uma pessoa XX, só que vai se desenvolver com pênis, com testículo, tá? Então isso aqui é só um olhar bem geral, mas podem ter muitas variáveis, tá? Isso daqui a gente está falando de determinação sexual. Isso aqui é genético, tá? A gente está falando de sexo genético. Não é o sexo genital que vai determinar se eu tenho ali um pênis ou se eu tenho uma vulva. Porque isso vai ser produzido a partir de hormônios. Se você tiver grande quantidade de testosterona no embrião, vai desenvolver um pênis. Se você tiver grande quantidade de estrógeno e progesterona,
vai desenvolver ali uma vulva, tá? Então a diferenciação dos órgãos sexuais ela é feita por hormônios, não por genes, tudo bem? Olha só que legal agora. Eu vou até voltar aqui para vocês pensarem comigo. Olha o cromossomo Y como é pequeno. Ele é pequeno e ele contém poucos genes. Ao contrário, o X é grande, ele tem bastantes genes, certo? O homem tem um X aqui com os genes necessários. Só que a mulher tem 2X. Então significa que ela vai ter os genes em dobro. Isso poderia significar que a mulher vai ter alguma coisa a mais, alguma coisa sobrando, ou que o homem vai ter alguma coisa faltando, porque a mulher tem um X a mais. O Y não faz muita diferença, ele quase não tem genes, mas o X tem muitos genes, e a mulher tem isso em dobro. Então, para evitar que haja algum evento diferente, um dos cromossomos X da mulher é inativado. Então, isso aqui, olha só, é o núcleo de uma célula. Tá vendo que nesse cantinho aqui ele tá bem escuro? Isso aqui é o segundo cromossomo X da mulher, tá? Então, um dos cromossomos X que a mulher possui, ele fica super condensado, fica mais condensado do que o normal, até que ele se torna inativo. Ele fica tão condensado, tão fechado, que ele não funciona mais, ele não pode mais ser acessado. E ele forma aqui essa mancha escura no núcleo, chamada de corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual, tá? Então, ele é produzido para que um dos X fique inativado. Qual X vai ficar inativado? É aleatório, tá? Essa inativação vai acontecer nos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário. E algumas células da mulher vão ter o primeiro X inativado e outras células vão ter o segundo X inativado. Então, a mulher ela vai ser uma mistura de células que têm um X inativado e células que têm o outro X inativado. E olha que legal. Nesse gato aqui, olha só, que é chamado gatos casco de tartaruga, a inativação do X vai determinar a cor do pelo, porque os genes para a cor do pelo estão no cromossomo X. E aí vamos supor que onde o primeiro X foi inativado, as células tinham ali o gene para a cor preta, então não aparece o preto, vai aparecer o amarelo. Então aqui, olha só, esse gato ele é manchado de amarelo e preto porque a cor está no cromossomo X. Algumas células têm o primeiro X inativado e outras células têm o segundo. Então forma uma mistura. Algumas células têm um X inativado, outras têm outro, e a cor, consequentemente, vai se misturar, dando essa tonalidade para esse gato. Tudo bem? Agora vamos passar para o ciclo celular, né? O ciclo celular, como eu já falei, ele é o ciclo de vida de uma célula. E a célula ela está a maior parte do tempo em intérfase, que é essa fase aqui, essa maior fase aqui da pizza, que é quando a célula não está se dividindo, tudo bem? Então a intérfase é onde está a maior parte do tempo de vida de uma célula, quando ela não se divide. Agora, o contrário da intérfase é a fase M, que é a fase da divisão celular, tá? Quando a célula está se dividindo. Na intérfase, a gente vai ter aqui três subfases, tá? A gente vai ter a fase G1, a fase S e a fase G2. A gente vai ver o que acontece em cada uma. E aqui na fase M, a gente vai ter também duas etapas, a mitose e a citocinese. E a gente vai estudar também um pouquinho de cada uma delas. Olha só, essa tabela aqui é para dar uma noção para vocês do tempo de duração dos ciclos celulares de alguns eucariotos, tá? Então, quanto tempo leva para uma célula entrar em divisão celular e se dividir, tá? Ó, células jovens de um embrião de rã, 30 minutos. Significa que a cada 30 minutos a célula se divide. Células de leveduras, né, que são fungos unicelulares. A cada 1h30 a célula se divide. Células epiteliais do nosso intestino se dividem a cada 12 horas. Fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo, em cultura, tá? Se dividem a cerca, né, mais ou menos a cada 20 horas. Existem células que nunca se dividem, como os neurônios, como as células musculares, tá? Então o ciclo celular cessou. A gente diz que ele entrou em uma fase chamada de G0. Então ela está em intérfase em uma fase que fica aqui fora. A fase G0 é a fase em que ela está parada, ele não se divide mais, tá? Então, olha só, vamos ver a intérfase agora. É a fase em que não acontece divisão celular, tudo bem? Compreende as fases G1, S e G2.
Durante a intérfase, não há divisão celular. Se você olhar para o núcleo de uma célula, parece que ele está parado. Porém, é uma fase de intensa atividade metabólica, porque a célula vai verificar se está tudo certo. Ela vai produzir o que é necessário para que aconteça a divisão celular. Então, olha só. A célula vai entrar em divisão celular, então ela entra em fase G1. Na fase G1, a célula cresce e vai produzir as proteínas que são necessárias para que aconteça a divisão celular. Tudo bem? Então aqui acontece a produção. Existe aqui um ponto de verificação, que vai verificar o meio é favorável, então eu tenho água, eu tenho nutrientes, eu tenho espaço para me dividir. Acontece essa verificação. Se estiver tudo ok nesse ponto de verificação, a célula continua para a fase S. A fase S significa síntese de DNA. É aqui que acontece a duplicação do DNA. É aqui em que um cromossomo com uma cromátide passa agora a ser um cromossomo com duas cromátides irmãs. Então aqui eu tenho duas cromátides irmãs para cada cromossomo. E aí entra na fase G2, em que a célula continua crescendo e vai se preparar agora para entrar na fase M. Aqui acontece mais um ponto de verificação, onde vai verificar se todo o DNA foi duplicado. Se foi, ok. Se não foi, se tem algum erro, todos esses erros, todos esses danos foram reparados. Porque se acontecer algum erro, a célula consegue reparar o erro. Reparou? Então, ok. Vamos para a fase M. Olha só. Essas células aqui, ó, tá vendo que ela está bem escurinha, parece que não está acontecendo nada. Ela está em intérfase, porém está acontecendo tudo isso que a gente falou. Agora, ó, essas células aqui, essa, já estão todas em divisão celular. A gente percebe como o núcleo fica muito diferente. Tudo bem? Vamos olhar para a fase M, que ela comporta, como a gente já falou, de duas etapas, a mitose e a citocinese. A mitose, ela é a divisão do núcleo. Então, olha aqui, ó, o núcleo está se dividindo. A citocinese é a divisão do citoplasma. Então, depois que o núcleo se divide, vai um pouco de DNA para cada canto, a célula tem que se dividir seu citoplasma em dois. E esse processo é a citocinese. Então, a célula passou pela fase G1, pela fase S e pela fase G2 da intérfase e vai entrar agora na fase M. E a fase M, então, tem aqui a mitose e a citocinese. Só que na mitose, a gente divide em várias subfases em que vão acontecer pequenas alterações no material genético, nos cromossomos. Olha só. Aqui nesse GIF está mostrando a divisão celular. Então, olha só, o núcleo ele vai passar por várias divisões. Então, o núcleo é em vermelho. Os cromossomos estão pintados aqui, corados de vermelho. Eles vão se separar e logo depois o citoplasma em verde também se separa. Percebam que ele vai afilar aqui no meio e separa em duas células, mostrando então a mitose e a citocinese. E como vocês veem, é um processo contínuo. Ele não vai parando na primeira etapa, para na segunda. Ele é um processo que acontece continuamente. Então, olha só, a fase de intérfase. Tem aqui uma fotinho. O que está em verde aqui são proteínas que estão no citoplasma, principalmente aqui do citoesqueleto. E o que está em azul aqui é os cromossomos, tá? É o núcleo. Então, na intérfase, a célula tem a sua membrana, tem o seu citoplasma, tem o seu envelope nuclear e seu núcleo. Ela entra na primeira etapa da mitose, que é a prófase. O que vai acontecer na prófase? Os cromossomos vão se condensar. Então lembra que aqui a gente tem cromatina, né? A cromatina está aqui, e ela vai se condensar em cromossomos. Então aqui eu não consigo ver o DNA, tá? Ele está bem aqui, todo azul. Agora aqui eu já consigo ver as porções mais escuras, porque ele está ficando menor, está ficando mais condensado e mais evidente. Então eu já consigo ver aqui os cromossomos, tudo bem? Vai começar a se formar também um conjunto de proteínas aqui chamado de fuso mitótico. Então o fuso mitótico é essas linhas, essas fibras de proteína que vão se formar e essas fibras vão mover os cromossomos ao longo da célula, tá? Quem produz o fuso mitótico? Os centrossomos, certo? A gente até já falou isso aqui na aula de biologia celular, quando a gente falou de citoesqueleto. Então, aqui na prófase,
condensa os cromossomos e forma-se o fuso mitótico. Próxima etapa é a prometáfase. O que acontece na prometáfase? O envelope nuclear, ou a membrana nuclear, vai se desfazer. Então perceba que aqui eu ainda tenho um núcleo delimitado. Aqui ele já perdeu o formato, não tem mais membrana nuclear. Tá? E aqui os microtúbulos que formam o fuso, né, o fuso mitótico, eles vão se ligar aqui nos cromossomos. Eles vão se ligar aqui nos centrômeros, certo? Então aqui essas fibras em azul vão se ligar aqui no centrômero, tá? A gente chega na fase de metáfase. O que acontece na metáfase? Na metáfase, os cromossomos vão se alinhar no meio da célula, nessa placa equatorial ou placa metafásica. Então, eles se alinham aqui. Olha só como eles ficam todos alinhados aqui, parecem que estão todos juntos. Eles estão todos em um mesmo plano. E os microtúbulos, eles ficam aqui bem no polo, tá vendo? Os centrossomos ficam bem aqui no polo e os fusos estão todos ligados nos cromossomos, pronto para movê-los para o lugar correto. E aí a gente entra na fase então de anáfase. A anáfase é a separação das cromátides irmãs. Perceba, né, que cada cromossomo tem duas cromátides irmãs, porque o DNA foi duplicado na fase F da intérfase. Agora essas duas cromátides vão se separar. Então aqui a gente teve uma separação de cada cromátide. Elas vão agora para cada polo da célula. Olha só, os cromossomos estavam aqui no meio e agora se separaram. E a gente entra na última fase, que é a telófase. Na telófase, os cromossomos chegam aqui no fundo, aqui no polo da célula. A membrana do núcleo, o envelope nuclear, vai voltar a se formar e os cromossomos vão voltar a relaxar para voltar a ser cromatina. Tudo bem? Agora a gente vai entrar na etapa de citocinese. Só que a citocinese a gente tem que fazer uma diferença entre o animal e o vegetal, tá? Tanto na célula animal quanto no vegetal, os processos de mitose são o mesmo. Então entra aqui na prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Só que quando chega na citocinese, que é a divisão do citoplasma, a gente tem uma grande diferença. Por quê? Porque as plantas têm parede celular, tem uma parede celular de celulose que é rígida. Não dá para você dividir no meio igual a célula animal. Então vamos ver a diferença entre as duas. Numa célula animal, vai se formar aqui um anel de proteínas, tá? Um anel aqui de actina. E esse anel aqui de actina, anel de microfilamentos de actina e miosina, ele fica ao redor da célula e começa a se fechar. Ele começa a se contrair até separar as duas células. Então é um processo que acontece de fora para dentro. As células vegetais têm a parede celular. Se o anel ficar ao redor dela, ele não consegue comprimir porque a parede celular é rígida. Então aqui vai acontecer um processo de dentro para fora. Vai se formar uma nova parede aqui no meio da célula. Essa parede vai começar a ficar cada vez mais rígida, mais espessa, até separar completamente a célula em duas. Tudo bem? Então percebam que forma-se uma nova parede celular de dentro para fora. E assim a célula vegetal é dividida. Aqui, de novo, estou mostrando para vocês as etapas da mitose. E aqui tem um resuminho para vocês, tem a foto de microscopia eletrônica e tem aqui um esquema mostrando o que acontece. Então, na prófase, vai acontecer a condensação dos cromossomos e formação do fuso mitótico. Na prometáfase, o envelope nuclear se desfaz e o fuso mitótico se liga aos centrômeros. Perceba que aqui aparece um nome novo, cinetocoro. Cinetocoro é o nome da estrutura específica em que acontece a ligação do fuso mitótico. A gente não vai entrar nisso porque é bem detalhado. Mas só para vocês saberem, cinetocoro é o local exato onde acontece essa ligação. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem me perguntar sobre isso. Depois a gente entra na metáfase. Na metáfase, os cromossomos ficam alinhados aqui na placa equatorial ou na placa metafásica. A gente vai para a anáfase, onde acontece a separação das cromátides irmãs. Elas vão em direção aos polos. E quando elas chegam nos polos, marca-se a telófase. Na telófase, então, os cromossomos chegam no polo, volta a se formar a membrana nuclear
e o cromossomo vai se descondensar, voltando a formar uma cromatina. Na telófase já se inicia a citocinese. Então o anel contrátil ele já vai começar a se formar e já vai começar a dividir o citoplasma. Tudo bem? E aí ele vai se fechando, fechando, fechando e termina o processo de citocinese. Então aqui nas células animais, geralmente a telófase e a citocinese acontecem juntas, certo? Aqui eu passei esse exercício em aula para vocês e aqui é a ordem correta dos eventos. Então, primeiro essa célula aqui, ela está em prófase. Aqui ela já está com os cromossomos todos condensados, né? Na verdade, aqui ela já está com os cromossomos começando a se condensar. Aqui eles já estão todos condensados e perceba que o envelope nuclear, a membrana nuclear se desfez. Então isso aqui já marca uma prometáfase. Ó, metáfase. Os cromossomos estão alinhados aqui na placa metafásica. Eles se separaram, é a anáfase, e termina aqui na telófase, certo? Ó, prófase, telófase, prometáfase e metáfase. Então essa é a ordem correta dos eventos. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma frase que é para vocês lembrarem dessa ordem, que diz: prometa a Ana telefonar. Prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem e até mais.